Clima quente após vitória do Flamengo sobre o freguês Botafogo. Eu vou falar de toda a repercussão da vitória no clássico dessa quarta-feira. Vou falar também da CBF divulgando a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e do Felipe Luiz, que falou tudo na coletiva. Fala, Flagramável! Cheguei com seus 10 minutinhos diários de Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like aí para dar aquela moral, já curte esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, totalmente de graça. É só clicar no botão inscreva-se aí, assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o canal a crescer. A gente é novo, tá tentando bater os primeiros 500 inscritos e você pode dar essa força. E não se esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha, Flagramável. Falando um pouco do jogo, né, que terminou em confusão, ele que começou com uma escalação um pouco diferente, porque o Ayrton Lucas sentiu dores aí e precisou ter um substituto improvisado, que foi o Varela, né? O Danilo também começou na zaga, o Juninho como titular, depois ele veio a sair machucado logo no início do jogo. Gostei muito da parte defensiva do Flamengo. O Varela se destacou. É claro que no primeiro tempo o Flamengo um pouco mais amarradinho, ele estava um pouco mais torto, né? Com o cruzamento mais fechado, dominando todas as bolas de direita, de perna direita, mas foi muito voluntarioso. Ele não é da posição, se esforçou muito, salvou uma bola em cima da linha, assim como o Danilo, né? Inclusive, os dois terminaram com câimbras o jogo, então, assim, se esforçaram muito até o final. Isso foi muito bom de ver. E, assim, que jogo do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, mais uma vez, jogando de terno, a confusão acontecendo, ele calmo, tocando bola, botando a bola no chão, dominando bola aérea. Assim, realmente o Zico elogiou ele essa semana. E aí vem, faz o gol ainda da vitória, mais uma vez numa bola ensaiada, né, numa jogada ensaiada de tabela do Flamengo, né, uma falta sofrida, o Arrascaeta toca essa bola por cima, o Danilo também faz a assistência com a cabeça, assim, toque de bola, né, e sem deixar a bola cair, o Léo Ortiz completa pro gol. Então, assim, uma jogada ensaiada que quem assiste aqui o canal sabe que eu venho elogiando muito. O Flamengo começou a parar, ou diminuir, pelo menos, esses cruzamentos de seja o que Deus quiser, e começou a tocar mais a bola, fazia tabelas no chão, né? E quando o Flamengo faz isso, tem surtido efeito. Se não é gol, vira lance de perigo, sobra para um escanteio, e dessa vez, mais uma vez, aconteceu. Então, o jogo foi decidido mais uma vez num jogo ensaiado, né? Numa jogada consciente. Esse seria o meu maior destaque. Não tem como a gente falar sobre a confusão do jogo, né? Essa confusão que, mais uma vez, na minha opinião, foi porque a arbitragem é muito fraca, mais um árbitro fraco, como o Léo Ortiz falou à beira do campo no final do jogo. Só marca amarelo no final do jogo, quando já não faz diferença, aí começa a distribuir amarelo para todo mundo. Teve um momento do jogo que o Flamengo ganhou 3 amarelos, o Botafogo não tinha nenhum, e batendo. O time do Botafogo parece que já entra exaltado, parece que é uma coisa que vem de cima, né? Essa questão do Textor questionar a arbitragem, os jogadores já entram com um outro nível e gritando muito na cara do árbitro e nada acontece, né? Eles esbravejam, eles gritam, eles empurram todo mundo. O Juninho, inclusive, saiu porque em um lance sem bola, ele tomou um tostão do Barbosa, não foi chamado, não conversou, não tomou amarelo, nada aconteceu. 9 minutos aos 12 teve que ser substituído porque sentiu dores na coxa, ou seja, o juiz podia ter dado uma controlada melhor no jogo, errou feio na questão do De La Cruz. O De La Cruz, apesar de não ser um jogador agressivo, ele mereceu o cartão vermelho, mas acho que 2 minutos depois também, o Bruno Henrique ia passar de frente pro gol e simplesmente o Barbosa abaixa o ombro e segura com o braço, e também o VAR no chão. Então, assim, no intervalo de 3 minutos, o VAR podia ter interferido, não interferiu. Então, assim, deu no que deu. Botafogo, mais uma vez, a gente sabe que tem o chororô clássico, né? Mas o juiz podia ter dado uma controlada. No final do jogo, os expulsos ficaram sendo o Cleiton, né? Que supostamente tem dado esse soco aí, né? Essas imagens mostrou isso. O Barbosa também foi expulso, e o Gerson, que na verdade ele só estava tentando defender a galera, porque esse cara do Barbosa também ele parece um maluco, né? Não parece um jogador profissional de alto nível. Ele parte para cima, empurrão o tempo todo, como se estivesse no recreio da escola. Então, ele sim merecia a expulsão, mas o Gerson a gente fica sem entender o que aconteceu. O Bruno Henrique tomou mais um amarelo, já é o segundo ou terceiro seguido que o Bruno Henrique toma. E o único destaque negativo que eu teria que fazer, fora essa questão da arbitragem, é o Cebolinha, que eu achei um pouco apagado, mas natural também, né? Um jogador que está voltando de uma lesão séria. O Felipe Luiz, inclusive, falou
que ele foi a primeira vez que ele jogou 60 minutos, então apesar de não ter participado muito, foi importante ganhar esse ritmo de jogo. A pergunta que fica é, será que pintou uma nova zaga do Flamengo? Será que a zaga titular deve ser Danilo e Léo Ortiz? Deixa nos comentários aí o que você acha. Mudando de assunto um pouquinho, mas falando ainda do jogo, falando da coletiva do Felipe Luiz. Mais uma ótima coletiva onde ele responde tudo, fala tudo, explica de uma forma assim muito clara, não deixa dúvidas, né? Elogiou muito o Ortiz e o Danilo, falou muito do Alan e do esforço dele. Ele vem elogiando muito o time dele, né? Falou do Juninho, né? Então tranquilizou um pouco, porque ele falou que na verdade foi só um incômodo, então não deve ter uma lesão grave com relação a esse jogador, mas que ele sentiu ali um incômodo e preferiu sair, né? Reforçando essa ideia de que realmente a gente está numa pré-temporada. Quando foi questionado sobre o Gerson, né, e essa polêmica toda do pai dele declarar que ele ganha pouco e que daqui a pouco, quando surgir uma proposta, de repente ele vai aceitar, ele não fugiu da resposta, mas respondeu bem curto e grosso. Ele falou, olha, pelo que eu conheço do Gerson, o Gerson não vai sair do Flamengo, ele quer continuar no Flamengo, e mudou logo de assunto, né? Para botar também um ponto final nessa história, para não ficar esse disse-me-disse na imprensa e atrapalhar aí a convivência, né, interna lá dos jogadores. Uma notícia interessante que ele deu é que quando ele foi perguntado do Lohan, ele virou para o assessor de imprensa e o assessor confirmou alguma coisa que ele falou, e ele falou assim, não está confirmado, né? Ou seja, oficialmente ainda não está confirmada a venda do Lohan, ainda pode existir a possibilidade de repente reviravolta dele ficar. E aí ele até falou isso, caso ele não seja confirmada a venda, se ele ficar ele será tratado com todas as chances que todos os outros jogadores têm. Vai ser tratado do mesmo jeito. Mas repetiu uma coisa importante. Falou que é preciso que ele saia da zona de conforto dele. É uma coisa que a gente já vem falando aqui. Internamente se fala muito que existe um pouco de preguiça do Lohan. Existe falta de vontade da parte dele, né? Foi isso, assim, foi rápida a coletiva, mas foi muito importante nesse sentido. Andando aqui com os nossos assuntos, a CBF divulgou a tabela do Brasileirão, ele que vai começar no dia 29 de março e vai até dia 21 de dezembro. Vai ter uma pequena parada entre a 12ª e a 13ª rodada por conta do Mundial de Clubes, lembrando que Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras disputam, então vai ficar aí um mês parado, mais ou menos, porque o Mundial vai de 14 de junho a 13 de julho, né? Então aí, nesse período, a gente não vai ter jogos. A CBF divulgou todos os confrontos, mas não divulgou as datas, ele divulgou datas base, né? E o Flamengo estreia no Maracanã, provavelmente, contra o Internacional. Eu vou botar aqui a primeira rodada, né, de todo o brasileiro. A gente tem jogos interessantes, como, por exemplo, Botafogo e Palmeiras, né? O Flamengo, repito, estreia contra o Internacional, provavelmente no Maracanã. Aí depois o Flamengo pega o Vitória fora, o Grêmio fora, Juventude em casa e por aí vai. Eu não vou falar de tudo aqui, mas eu quero destacar o segundo turno do Flamengo. O Flamengo no segundo turno vai decidir fora de casa contra vários times que supostamente vão concorrer com ele o título do Brasileirão. São eles Internacional, Corinthians, Bahia, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro. Então é muito importante que o Flamengo faça o seu dever de casa no primeiro turno, que ganhe essa gordura para quando chegar nessa fase decisiva, que lesões vão acontecer, que alguns jogadores já não vão estar mais porque vão sair na janela do meio do ano, como é o caso provável do Wesley, o Flamengo ter gordura para queimar nesse momento, porque são times que vão chegar forte. Imagina, Botafogo, São Paulo e Atlético, né? São times que o Flamengo pegando fora de casa vai ter uma certa dificuldade. Então, o Flamengo precisa fazer o seu trabalho de casa já no primeiro turno. Terminando o nosso vídeo aqui, falando também que a CBF divulgou a nova premiação da Copa do Brasil. Agora ela vai valer 101 milhões. Ano passado era 97, então quem participar de todas as fases ganha 101 milhões. O Flamengo não participa de todas, mas se o Flamengo ganha 97,6 milhões. Ainda assim, eu acho que a Copa do Brasil não deve ser a prioridade. O Flamengo tem que priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E a última notícia aqui que nós temos é que o João Guilherme, né, que era do grupo da ESPN, vai se tornar, aí assinou a rescisão contratual e vai se tornar o novo narrador da Flá TV, né, o BAP, que prometeu aí fazer uma reformulação no departamento de comunicação. A Flá TV acaba a licença dela em março, então o novo narrador deve ser o João Guilherme. E no NBB, o Flamengo demitiu o técnico Gustavo de Conte, e contratou o argentino Sérgio Hernandes, famoso Oveja, que já jogou 3 Olimpíadas aí pela Argentina, inclusive conquistando
a medalha de bronze. O brasileiro, a NBB, né, o basquete que não ganhava a NBB há 3 anos, esperamos aí que eles ganhem dessa vez aí nessa mudança de técnico. É isso, Flagramavo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você não perder essas informações do dia a dia do Flamengo, bem resumidas para você, com muita informação e opinião. Não deixa de compartilhar para aquele flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!